Será que Deus pode mudar o caráter de um homem mulherengo? Desculpem o termo ofensivo. Eu não gosto muito de usar esse termo. Homens, perdoem-me, tá? Mas vou usá-lo simplesmente porque é o termo mais conhecido, é o mais fácil de compreender. Mas pronto, eu podia dizer comportamento desviante. Mas pronto, vamos ficar pelo mulherengo, mas não se ofendam. Então vamos a isso. Será que Deus pode mudar o caráter de um homem mulherengo? Essa questão pode ser respondida à luz da palavra. Conhece o Jeremias? Já ouviu falar de Jeremias? Se não, procura uma Bíblia, vá lá, procure por Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. E se for possível, leia também o versículo 11. Luzira, o que é que tem nesse capítulo que fala sobre os homens mulherengos? Não, Deus não fala só sobre os homens mulherengos, mas Deus fala sobre a capacidade que ele tem de mudar caráteres. Caráter de pessoa, né? Homem ou mulher. E o ser mulherengo, ou ter um gosto descontrolado por mulheres, é uma questão de caráter, é uma falha de caráter. E o que é que Deus diz a Jeremias? O nosso pai faz recurso ao oleiro. Ele diz o seguinte: o oleiro, na verdade, tinha um vaso com algumas fissuras, então o oleiro pegou no vaso e colocou lá nos seus instrumentos para retificar o vaso. E aí Deus vira-se para Jeremias e pergunta-lhe: Jeremias, então se o oleiro consegue pegar e corrigir as falhas deste vaso, eu, o Deus Todo-Poderoso, não teria capacidade para moldar a minha obra-prima? Deus não perguntou dessa forma a Jeremias, mas é o contexto, pronto. Então Deus aí deixa claro que é possível o caráter de um homem ser, sim, melhorado. E quem diz homem está dizendo qualquer outro caráter, incluindo o se ele é mulherengo ou não. Agora, existem vários aspectos ali que concorrem para esta questão. E o que mais, a primeira coisa que eu quero aqui chamar a reflexão é: as pessoas mais interessadas nesta questão são as mulheres. Ou seja, as mulheres são as primeiras interessadas em que os homens mudem de caráter. Mas é incrível que são elas as primeiras a não acreditar que Deus pode mudar o caráter de um homem mulherengo. E é estranho que pensem assim, porque veja, é fácil acreditar que Deus pode transformar uma mulher prostituta numa esposa. Esse nome também é muito pejorativo, mulheres, desculpem, mas pronto. Que Deus pode transformar um feiticeiro num homem de Deus, que Deus pode transformar um gatuno num homem trabalhador e honesto, que Deus pode pegar uma pessoa pobre, que cresceu pobre, e transformá-la numa pessoa milionária. Mas quando chega na questão de ser mulherengo ou não, as pessoas acreditam que Deus não tem capacidade para fazer isso. E não é verdade. Já agora, a resposta para essa questão é sim. Sim, 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 sim. Deus pode sim mudar o caráter do homem mulherengo. E sei que essa questão não é só de mulheres, é dos próprios homens que têm este comportamento desviante, alguns deles. E se já fez essa pergunta, é porque de alguma forma quer mudar. Então, a resposta é sim, e parabéns por querer mudar. Agora, para o homem que tem esse comportamento desviante, não se sinta mal. Deus veio exatamente para as pessoas que estão erradas, para as pessoas falhas, para as pessoas pecadoras. E é na presença dele que ele de alguma forma vai ajudá-lo a retirar da sua personalidade este caráter desviante. Agora, com relação às mulheres, meninas, não está errado lutarem pelos vossos relacionamentos e quererem da forma certa e fazerem as coisas certas para influenciar a mudança dos vossos parceiros. Eu sei que existe ali muitas teorias, muitas mulheres apelarem a algumas questões, algumas até chamam as mulheres que acreditam que os seus esposos, parceiros, possam mudar de caráter como batalhadoras de lar, infelizes e tudo mais.
Mas, mulher, eu estou aqui para lhe dizer que tu não és infeliz, que tu não és uma mulher batalhadora de lar. Pelo contrário, tu és uma mulher consciente do teu papel na vida do homem, porque o papel do homem, da mulher na vida do homem é de ser auxiliadora. E auxiliadora ajuda em tudo, até mesmo ajudar o homem a corrigir o seu caráter. Lógico que isso só é possível com a intervenção de Deus e do Espírito Santo. Agora, não, Alzira, mas eu até faço isso, mas ele não muda. Eu vou falar algo baixinho, para ninguém ouvir. Maior parte das vezes que nós temos algum parceiro que tem um comportamento desviante e que a gente está a fazer alguma coisa, está a orar e não está a acontecer, é porque a gente tem que melhorar também. Temos que mudar a nossa forma de ser, o nosso caráter, a nossa arrogância. Algumas mulheres querem que os homens mudem, que deixem de trair, mas elas também traem, que nós sabemos disso. Não tratam bem os esposos, não têm higiene, não se cuidam. Há muitos aspectos ali. Aí tu vais dizer, não tem desculpa para traição. Sim, não tem desculpa para traição, mas há motivos que podem facilitar este mau caráter do seu parceiro. Pronto. Não, mas Ozira até faço tudo isso, mas ainda assim sou traída assim. Aí podem ser questões espirituais, que eu já disse aqui que é mais grave, que exige um outro tipo de ação. E é o que eu digo sempre, busquem a Deus. Agora, o convite está feito. Aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador. Busque por Ele, que Ele vai lhe mostrar a forma certa de ajudar o seu parceiro a mudar de caráter. E atenção, isso não é uma palavra vã. Vem só, comece só a buscar a Deus, endireite os teus caminhos e vamos ver só uma coisinha, tá? São questões, podem ser por questões espirituais ou podem ser por questões mesmo de caráter. Para as duas tem solução. Eu não posso dizer todos os segredos aqui, para isso tu tens que mandar uma mensagem no off e eu vou incluí-la no meu grupo de WhatsApp, que eu volto a sorrir. E ali nós podemos falar de muitas coisas. Entenda, a solução que a Joana obteve da parte de Deus para a resolução do problema de desvio de caráter do seu parceiro não é a mesma solução, pode não dar certo com a Júlia. Dali a importância de cada uma das mulheres procurar ter intimidade de Deus para receber orientações diretamente de Deus para aquela determinada situação. Como é que isso acontece? Busca só a Deus. Pois que só a Deus manda uma mensagem no off e que tu vais ver que não és a única mulher, e que não serás a última, e mais, que há muitas mulheres que já passaram pelo que tu já passaste e hoje estão felizes com os seus esposos, contra a vontade de muita gente, fiéis mesmo, e eu acredito que muitas ainda vão viver essa felicidade. Então, não se desespere, e tu, homem, que da mesma forma pretendes mudar e não consegues, já tivesses vários problemas por isso, eu estou sempre a dizer, a vida sexual está ligada à prosperidade. Um homem que tem um desvio, que tem descontrole na vida sexual, não prospera. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Aliás, já tem um outro vídeo a falar sobre isso, mas eu vou falar disso em outras questões. Hoje é mesmo só para as mulheres e até certo ponto para elucidar os homens. Então, a resposta é sim, mas você precisa fazer a coisa certa para isso. E eu não vou dizer aqui, mas existe, é possível.